Boa noite. Muito prazer, eu sou o Pedro e a gente está hoje aqui com um pedacinho do projeto BAC. Essa é a Laura, que é da casa, né? Esse é o Guilherme, a Laís e a Natália. A mãe da Natália, Ivone, está por aí. O Rafael, namorado da Laís e membro do BAC, também está ali com a gente. Nós somos um projeto que tem a missão de integrar, de aproximar, de fazer convergir arte e espiritualidade, para que essas coisas caminhem junto, para que não haja um abismo entre a nossa fé e a nossa expressão artística ou a nossa produção cultural, mas para que isso possa ser feito de forma íntegra, né? Integral ou junto. E hoje o que a gente trouxe aqui é uma experiência, é uma brincadeira, é uma viagem, é uma encenação com alguns textos bíblicos. Então a gente fez uma coletânea, um mosaico de passagens bíblicas que falam sobre Cristo, sobre a sua humanidade e a sua divindade. São textos que muitas vezes a gente já está bem acostumado com eles, a gente às vezes já memorizou, ou ele já está um pouco, por assim dizer, encaixotado, a gente só sabe ler ele daquele jeito. Então a gente trouxe esses textos conhecidos com uma roupagem diferente. Então a gente gostaria de convidar vocês, pedir licença para vocês e juntos passear por esses textos, deixar que esses textos falem conosco, falar de novo esses textos, ouvir de novo esses textos, meditar, mastigar de novo esses textos, tá bom? Então, obrigado pelo convite. Laura nos chamou aqui para sua casa dessa vez. E viajem conosco, brinquem conosco. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Vamos lá! Uou! Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós. Tende em vós. Tende em vós duas. Tende em vós. Tende em vós. Não, tende em vós. Por que não tende em vós, hein, queridinha? Tende em vós. Tende em vós, tá bom? Não, tende em vós, tá? Tende em vós. Tende em vós. Tende em vós. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar. Mas, pelo contrário, Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ai, meu Deus, muito melodramático. Não, Muito exagerado. mas cruz.
Não? Então vai. Nós duas? Vai. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É mesmo? Vai, garoto, vai. Cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Tudo bem? Oh. Ao entardecer. É todo mundo junto. Vamos lá. Ao entardecer do dia da paz. Foi sozinho. Quer fazer tudo sozinho. Todo mundo junto, vem. Então vamos, vai, mas com graça. Ao entardecer do dia da Páscoa, Jesus sabia que aquela seria sua última noite sobre a terra. Antes de voltar para o seu pai, durante a ceia, O diabo já havia inspirado Judas Iscariotes, filho de Simão, que aquela era a última noite para executar o seu plano de... trair Jesus. Mas Jesus sabia, né? Jesus Jesus sabia. sabia. Jesus sabia. Jesus sabia. Sabia o quê? Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ele voltaria para Deus. E como ele amava os seus discípulos. Como ele amava. Foi assim que um dia ele se levantou da mesa da ceia, tirou o seu manto, amarrou uma toalha na cintura, despejou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com um pano que trazia consigo. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Mestre, o Senhor não deve estar lavando os nossos pés assim. Jesus respondeu: Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia entenderá. Entenderá. Não! O Senhor nunca lavará os meus pés. Ora essa, mas se eu não lavar, você não poderá ser o meu companheiro. Então lava as minhas mãos e minha cabeça também. Isso, não só os pés. Ora, mas aquele que já tomou um banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Vocês já estão limpos. Isso só não é verdade a respeito de todos aqui. Jesus disse isso porque ele sabia quem iria traí-lo. Inclusive foi pensando nisso que uma vez ele falou: Nem todos vocês estão limpos. Depois disso, Jesus vestiu o manto novamente, acomodou-se e perguntou: vocês entendem o que eu estava fazendo? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem muito bem em dizer assim, porque é verdade. E já que eu, o mestre e o senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. A verdade é que o empregado não é maior que o seu patrão, e nem o mensageiro maior do que aquele que o envia. Dessas coisas vocês já sabem. A partir de agora, façam assim. É esse o modo de receber bênçãos. João 1, 1-14. O verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai.
muitas vezes, e de modos diversos. falou Deus. Outrora, aos pais pelos profetas, Agora, nesses dias que são os últimos, Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. é Ele o resplendor de sua glória e a expressão exata do seu ser. sustenta o universo pelo poder da sua palavra. e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Hebreus 1, de 1 a 4. No princípio era a palavra, livro da geração de Jesus, e a palavra estava com Deus, Filho de Davi, e a palavra era Deus. Filho de Abraão, Ela estava no princípio com Deus. Abraão gerou a Isaac. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela, nada do que foi feito existiria. e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esdrom. e Esrom gerou a Arão, E Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. A vida estava nela e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. e Salmão gerou de Raabe a Boaz, E Boaz gerou de Ruth e Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, E Salomão gerou Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abia gerou a Asa. Houve um homem chamado por Deus, o seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz para que todos crescem por meio dele. Não, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. e Asa gerou a Josafá, E Josafá gerou Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. e Jotão gerou a Acás, E Acás gerou a E Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. Pois a verdadeira luz, a que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. e Amon gerou a Josias, E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. e Zorobabel gerou a Abiúde, E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Filhos que não nasceram da linhagem humana, ou do desejo da carne, ou da vontade do homem, mas da vontade de Deus. e Sadoc gerou a Aquim, E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a e Matã. Matã gerou a Jacó, E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, como a do unigênito do Pai. E Jacó gerou a José. Marido de Maria. Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. o Messias. João 1 e Mateus 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse. Mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, Saiu da Judéia e foi mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria, então chegou a uma cidade de Samaria. chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido,
e ele lhe teria dado a água viva. A mulher lhe disse: mas o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Como pensa que vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Quem beber dessa água, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para buscar mais. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Mas eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora, ele não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe respondeu: creia em mim, mulher. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ora, Deus é espírito, então é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Nesse momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que você está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Messias? Então saíram da cidade e voltaram para onde ele estava. E os discípulos insistiam com ele: vai você, vai. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes respondeu: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Não, mas será que alguém lhe trouxe comida? Será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4, de 1 a 34. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. era a hora da prova. E o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova. Jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum o deixou com muita fome. E o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem de transformar essas pedras em pães. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem de transformar essas pedras em pães. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem de transformar essas pedras em pães. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem de transformar essas pedras em pães. Citando Deuteronômio. Jesus respondeu: É necessário mais do que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras, palavras firmes, palavras que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou a parte mais alta do templo.
E ali de cima, desafiou. Já que você é o Filho de Deus, Pule. E para estigá-lo, citou o Salmo 91. pois Ele ele o o entregou ao cuidado dos anjos. anjos. Tanto protegerão que você não machucará nem nenhum dedo em uma pedra. Jesus, para contra-atacar, usou uma citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo o levou ao pico de uma enorme montanha. E mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então fez a proposta. Tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore. E tudo isso será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Caia fora, Satanás. E mais uma vez usou uma citação de Deuteronômio para repreendê-lo. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Sirva o Senhor com toda a inteireza do teu coração. Fim da prova. O diabo fugiu. E no lugar dele, Vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Mateus 4. Mateus 4, de 1 a 11. Naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Foi o primeiro recenseamento na época em que Quirino era o governador da Síria. Cada habitante deveria sair da sua cidade e ir até a sua cidade natal para se cadastrar. E foi por essa razão que José saiu de Nazaré, na Galileia, e foi até Belém, na Judéia, a cidade do rei Davi. Próximo! Você, como descendente do rei Davi, deve comparecer em Belém. Maria, a sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Enquanto estavam em Belém, chegou a tão esperada hora de Maria dar à luz. Com todo cuidado, o tão esperado primeiro filho foi envolvido em panos. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para ele numa hospedaria. Havia pastores De ovelhas que se revezavam em turnos durante a noite. para tomar conta delas. Quando de repente, um anjo de Deus apareceu bem no meio deles. E a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Não tenham medo. Eu vim para dar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Salvador. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nesse momento, surgiu um enorme coro angelical dando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. E enquanto o coro angelical subia aos céus, os pastores disseram eufóricos: Vamos logo a Belém ver o que Deus nos revelou! E eles saíram correndo. E quando chegaram lá, encontraram Maria, José e o bebê deitado numa manjedoura. Foi ver para crer. Eles ficaram aterrorizados sobre o que tinham visto sobre o menino.
Todo mundo ficou impressionado, estarrecido. Enquanto isso, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando e agradecendo a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Bebê de Belém, homem de dor. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. E no seu 8º dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes mesmo do seu nascimento. Consolação de Israel, Rei das nações, a semente prometida, príncipe da paz, o caminho, a verdade e vida, Deus conosco, Cordeiro de Deus, meu Redentor e meu. Jesus